Bom dia. Vamos dar continuidade então à nossa aula, né? Como foi dito anteriormente, nós vamos ter um conteúdo aí exposto de forma remota, algum conteúdo gravado, alguns outros conteúdos ao vivo, né? Nós vamos fazendo. Então, na última aula, nós paramos nesse problema que está aqui, tá? Até teve uma dúvida grande nessa questão, tá? Eu peço que vocês revejam esse problema, refaçam. Eu mandei uma lista de exercício que já era para ser entregue, mas se ficou dúvida, nós vamos ter nossos meios de saná-las. Okay? Bom, então vamos partir pela definição de resistência, porque até o momento nós já revisamos algum conteúdo, falamos de corrente elétrica, falamos de sentido da corrente, diferença de potencial. Bom, a definição de resistência elétrica ela é dada por essa expressão aqui, R igual a V sobre I. Tá? Foi dessa forma que George Ohm chegou na relação de Ohm. Ele pegava um pedaço de um condutor, aplicava uma diferença de potencial e media a corrente. Aí ele ia alterando o tamanho mudando o valor, por exemplo, da diferença de potencial, e ele media uma outra corrente. E ele verificou que a razão era sempre a mesma. E definiu-se que essa razão é a resistência. Tá? A resistência ela é medida em ohms, o símbolo de resistência é esse que nós estamos mostrando aqui. Tá? E a principal função de um resistor em um circuito é o controle de corrente elétrica. Se você está interessado em limitar que a corrente no seu circuito a um determinado valor, você escolhe um resistor apropriado e lá você faz essa limitação. Tá bom? Bom, esse aqui são alguns resistores que se encontram no mercado para comprar. Okay? Do ponto de vista microscópico, é conveniente nós falarmos, ao invés de diferença de potencial, em campo elétrico. Ao invés de densidade de corrente, corrente elétrica. Tá bom? Dessa maneira, nós podemos escrever aquela definição de resistência em função da resistividade, onde a resistividade é o campo elétrico em razão da densidade de corrente. Tá? Nós já vamos ver de onde chega esse daqui. Né? Então, temos dois parâmetros aqui, a resistência e a resistividade. A resistência ela é um parâmetro que depende da quantidade de material envolvida. Vamos pensar nesse condutor que nós temos aqui. Ó. Esse condutor tem um comprimento L. Tá? Se nós pegarmos esse condutor e medir a resistência, vamos imaginar que a resistência dele fosse 10 ohm. Aí eu pego e corto esse condutor à metade. Divido em 2. Qual que é o valor da nova resistência? Bom, se eu dividir a metade, a resistência também dividiu a metade. Tá? Pode verificar por essa expressãozinha que está aqui. E por que isso ocorre? Porque a resistência ela é um parâmetro extensivo. Tá? É um parâmetro extensivo. O que significa ser um parâmetro extensivo? Ele vai depender das propriedades geométricas do material, da sua largura, do seu comprimento, da sua área, e por aí vai. Já a resistividade, não. A resistividade ele é um parâmetro intrínseco, ele não depende de nada disso. Ok? Então vamos lá, vamos calcular essa relaçãozinha que está aqui. Como que a gente faz para calcular ela? Bom, o campo elétrico, nós vimos lá em Física 3, que ele é a diferença de potencial dividido pelo comprimento. Então, se eu tenho uma diferença de potencial entre esse lado e esse, se eu dividir essa diferença de potencial por L, eu tenho o campo elétrico desse lado para cá. Por outro lado, a densidade de corrente, ela vai ser a corrente dividido pela área. Bom, se eu agrupar essas duas expressões como é dado aqui, nós vamos chegar e isolar a expressão para R, nós vamos chegar que a resistência ela é igual à resistividade que multiplica L sobre A. Então, a gente tem aqui o parâmetro geométrico igual eu estava falando. Se eu dividir a área, diminuir a área metade, eu aumento a resistência o dobro. Se eu dobrar o comprimento, eu dobro também a resistência. Okay? Bom, alguns materiais tendem a variar sua resistividade com a temperatura. Você pode ter materiais que varia a sua resistividade, a sua resistência com
com a presença de luz, né? São alguns materiais que são fotossensíveis. Bom, essa variação, né, em geral, ela é dada para esses materiais aqui, é dada dessa expressão, onde esse ρ0 é uma resistividade nessa temperatura T0 que está aqui, né? E o alfa, ele é um coeficiente de temperatura. Tá? Quanto maior o alfa, mais o meu material responde com a temperatura. Aqui do meu lado, do lado direito aqui da nossa curva, nós temos a variação desse material, tá? Resistividade do cobre em função dessa temperatura T. Temos aqui uma tabela de resistividade de alguns materiais. Bom, nós temos os materiais em azul, eles são materiais condutores. Repara que a ordem dele ele está em 10 a menos 7 e 10 a menos 8, a ordem de grandeza da resistividade, onde é dado por ohm metro. E aqui a gente tem aquele coeficiente de resistividade, aquele alfa que tem lá. Então a gente tem um alfa bem pequenininho aqui, né? Bom, aqui no silício aparece um alfa negativo, é porque o comportamento do silício, a resistividade diminui com a temperatura no material semicondutor. Bom, então aqui ó, temos os metais, essa ordem de grandeza. Temos uma outra classe de materiais que são os semicondutores, esses materiais que estão em verde aqui. Então, silício puro. O silício puro ele tem uma resistividade de 10 a menos 3, enquanto que o silício tipo N e tipo P tem um valor um pouquinho menor de resistividade. Qual que é a diferença entre esses? Então você tem um átomo de silício, você tem todos os átomos de silício, cada um no seu lugarzinho. Tá? Ele vai ter uma determinada resistividade. O que é colocar um silício do tipo N? Colocar um silício do tipo N é você trocar um átomo de silício por um outro material, por exemplo, fósforo. O fósforo tem 5 elétrons na sua camada mais externa. Quando ele entra naquele lugar do silício, o silício aceita 4 elétrons. O que vai acontecer? 4 elétrons da última camada, lá da camada de valência do fósforo, vão se ligar com o silício. Vai sobrar 1. Esse 1 ele vai ficar na rede. Quando a gente aplicar uma diferença de potencial, esse elétron está livre para conduzir. Por isso que ele tem um valor de resistividade menor, ou seja, ele vai facilitar a condutividade do material. Por outro lado, se eu pegar um elemento que ao invés de ter 5 elétrons, ele tiver somente 3, o que vai acontecer? Um elemento que faz isso é o boro. Eu pego, tiro um silício e coloco o boro. Então, 3 dos elétrons do boro vão se conectar com os elétrons com o silício, que o silício aceita 4 ligações. No entanto, um dessas ligações do silício vai ficar sem ninguém. Vai ficar vazia, vai ficar ali um buraco, vai ficar uma lacuna. Então, aquela lacuna é a ausência de um elétron, que é um portador positivo, por isso que ele é tipo P, P de positivo e N de negativo. Tá? Então, se a gente tem uma classe enorme de materiais semicondutores, tá? Temos esses materiais semicondutores puros, né, como o silício, já tem esses dopados, e tem alguns que eu vou chamar aqui de sintético, que são os óxidos metálicos, que diversos deles têm características semicondutores, alguns polímeros têm características semicondutoras também. E temos os isolantes, como o vidro e o quartzo, né, onde a gente tem uma resistividade já gigantesca, como está mostrado aqui nessa curva. Tá bom? Ok. Vamos agora partir para a lei de Ohm. Então, qual que é a nossa ideia? O que nós estamos construindo desde a primeira aula? Nós estamos aqui construindo a ideia de que precisamos de ferramentas para poder compreender o comportamento de um circuito elétrico. Algumas dessas ferramentas elas já foram apresentadas para a gente. Quando? Física 3, todas elas, e algumas lá no ensino médio para aqueles que tiveram a sorte de verificar isso. Bom, uma delas é a lei de Ohm. Eu lembro que quando eu fiz ensino médio, eu passei 3 anos vendo a lei de Ohm. Então, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm ela é uma relação linear entre a diferença de potencial e a corrente. Ou seja, se nós pegarmos um gráfico no eixo X, escrever os valores de voltagem e no eixo Y os valores de corrente, para um condutor ôhmico vai me fornecer uma linha reta. A inclinação desse
dessa reta, ela me fornece o quê? É 1 sobre R. O que é 1 sobre R? É a condutância. Se nós fizermos um gráfico ao contrário, colocar V no eixo Y, não é muito usual, mas poderíamos, e I no eixo X, nós teríamos a resistência direta. No entanto, se nós fizermos um gráfico de I em função de V, uma caracterização IV, e o gráfico ter esse comportamento aqui, um comportamento que não é uma linha reta, a gente vai chamar esse comportamento de não ômico, é dito que o resistor é um resistor não... Desculpa, é dito que o condutor é um condutor não ômico. Só que para um condutor não ômico, é possível a gente calcular a resistência. O condutor ômico tem uma única resistência. O condutor não ômico, a resistência depende de V. Por isso que a lei de Ohm implica que a resistência ela é diferente da resistência em função da tensão. Tá? Então, se eu pegar esse ponto aqui e calcular a resistência, eu vou ter um valor. Por outro lado, se eu pegar um ponto aqui em cima, eu vou ter um valor diferente. Essa é uma característica do condutor não ômico. Tá? O condutor ômico, o valor da resistência é a mesma. Tá? Basta a gente lembrar um pouco de cálculo, né? O que é a inclinação de uma reta? Tá? É a derivada, ou seja, a derivada é a inclinação de uma reta. Quando eu pego uma reta mesmo, aqui, ó, como a gente está, a gente tem uma determinada inclinação. A derivada dela vai ser única. Isso aqui é uma... Faz aqui dVdI. dVdI vai dar o próprio R. Já aqui não. A cada ponto tem um valor diferente. A minha derivada, ela varia, né? Dependendo do ponto que eu calculo. Então, isso daqui seria a lei de Ohm de uma forma direta. A gente pode ter uma relação microscópica da lei de Ohm. Tá? Vamos pegar um condutor. Esse condutor aqui, ele tem aqui alguns saltos, né, um caminho a ser percorrido, um caminho totalmente aleatório. Quando a gente aplica um campo elétrico nesse elétron, ele tende a ter uma determinada direção. Né? O campo elétrico é sempre do sentido da carga negativa para a carga positiva. Então, nós aplicamos um campo elétrico, a gente vai dar uma direção para esse portador. Qual é a aceleração que esse portador está sentindo? Bom, se eu tenho um campo elétrico aplicado aqui onde está esse portador, esse elétron, então eu tenho uma força elétrica atuando sobre ele. A força elétrica é I vezes Z. Então, se a gente dividir pela massa desse portador, eu vou ter qual é a aceleração. Bom, aqui eu apliquei o que? A segunda lei de Newton. Tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Por outro lado, qual é a velocidade que esse elétron adquire quando ele sai de um choque com o átomo da rede até o seu próximo choque? Essa velocidade nós vamos chamar de velocidade de deriva. Tá? E essa velocidade de deriva ela pode ser escrita como o quê? Isso aqui é mecânica. Tá? Velocidade de deriva é aceleração vezes tempo. Mas qual o tempo? O tempo entre essas duas colisões. Tá? Então, se nós calculamos a aceleração no item anterior, basta substituir aqui, tá? Onde esse t, que eu vou chamar de tau, tá? Letra grega tau, é o tempo médio entre colisões. Então, portanto, a densidade de corrente, tá? Ela é dada por NE vezes VD. Tá? Não vamos entrar em detalhe de onde está vindo essa informação. Se a gente substituir a velocidade de deriva, nós temos que a densidade de corrente pode ser escrita dessa maneira que está aqui. Tá? Se nomearmos esse cara aqui, ó, NE² tal sobre M, como a condutividade, nós temos que J é igual a sigma E, como vocês viram lá em Física 3. Tá? Onde sigma pode ser escrito como N tal E² sobre M. E a resistividade, que é o inverso da condutividade, é o inverso dessa expressão que está aqui. E se vocês repararem, o E não depende do campo elétrico aplicado. A condutividade e a resistividade não dependem do campo elétrico. Então, se não depende do campo, a gente não está nesse caso, a gente vai estar nesse. E aqui nós temos o que é um condutor ômico. Então, essa aqui seria a dedução da lei de Ohm de uma visão microscópica. Okay? Bom, vamos lá. Nós vimos também já no passado, nas nossas aulas anteriores, que a diferença de potencial ela é a energia necessária
para pegar um portador do cargo A, do ponto A, e elevar até o ponto B, tá bom? Então, nós podemos escrever que essa variação, esse diferencial de energia, como a diferença de potencial vezes um diferencial de carga. Bom, o que a gente faz aqui? Nós podemos pegar essa expressão e multiplicar ela por dt dividido por dq. Vamos fazer aqui rapidinho. Vamos catar aqui, ó. Vou pegar uma equação. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. du igual... Deixa eu só trocar aqui o teclado. du é igual a aqui, onde nós temos v vezes dq. Okay? Bom, essa é a expressão que nós temos. Eu vou multiplicar essa expressão por 1, só que 1 diferente, que eu vou chamar de dt sobre dt. Okay? Vamos reagrupar isso aqui agora. Como a gente reagrupa isso daqui? Vamos fazer de novo a nossa fração. Tá? Eu vou deixar o v aqui do lado. Vamos partir do princípio que essas expressões elas são bem comportadas, tá? Se elas são bem comportadas, eu posso trocar a ordem das derivadas, a ordem da divisão, não vai causar grandes problemas para a gente. Então eu vou ter dq dividido por dt, tá? Então eu peguei esse dt e dividi por esse. E ainda sobra um dt, ok? Tá bom? É isso que nós temos até agora. Mas o que é dq dt? Nós já vimos, variação da carga no tempo. A variação na carga no tempo, nós sabemos que é a corrente elétrica. E ainda sobra um dt para a gente. Tá? Então tá aqui essa expressão bonitinha para nós. Então olha, daqui, fazendo essa brincadeira, nós chegamos nessa expressão. Vou pegar esse dt e passar ele dividindo. Quando eu passo ele dividindo, o que nós temos? Nós temos que a variação da energia no tempo. Tá? O que é variação de energia no tempo? É a potência. Então, potência é V vezes I, que está aqui dentro. Tá? E isso vai se aplicar a qualquer transformação de energia elétrica em todos os outros tipos de energia que a gente está necessário, tem vontade. Vamos pensar o seguinte, o caso de um resistor. Uma corrente I, resistor V, uma diferença de potencial V que está aqui. Então, pela lei de Ohm, nós temos que V é igual a RI, certo? Só se no lugar do V nós colocarmos RI, a gente tem aqui um RI ao quadrado. Repara que R sempre é positivo. O I não importa o sentido horário ou sentido anti-horário. Ele vai estar elevado ao quadrado. Se ele está elevado ao quadrado, sempre vai ser positivo também. Aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando energia elétrica e convertendo em energia térmica. Nós estamos pegando um resistor e aquecendo uma água que pode aquecer o nosso chuveiro. Isso aqui é o efeito Joule. Bom? Ok. Bom, então nós terminamos aqui alguns conceitos importantes para o nosso curso mais para frente. Por outro lado, a gente ainda falta alguns subsídios ainda para nos ajudar a estudar circuitos elétricos. Um deles, bem trivial, né? Por exemplo, o conceito de nó. O que é nó? Ele é um ponto do circuito comum a dois ou mais elementos. É um ponto onde a corrente elétrica se divide. Então, quando a gente tem um nó, a corrente elétrica tende a dividir. Okay? Um nó, ele engloba todos os pontos de mesmo potencial. Vamos guardar essas definições. Por outro lado, nós temos o ramo. O que é ramo? É um caminho entre dois nós. Contém componentes simples como resistores, fontes, capacitores, etc. Então, como nós temos aqui. Temos um ramo, outro ramo, vários ramos por aí. Bom, temos um laço. O que é um laço? Ele é um caminho fechado em um circuito, passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida. Então, se eu saio desse nó aqui, eu posso dar uma volta, eu tenho um laço grande, podemos ter dois laços pequenos. Então, repara que um dos laços, esse laço A, ele engloba tanto o laço B quanto o laço C. Tá? O que vai diferenciar o laço de um ramo, então? Um laço de uma malha. A malha, ele é um laço
que não contém nenhum outro laço. Tá? Então, quantas malhas nós temos aqui? Nós temos 2 malhas. Porque se a gente pegar uma terceira, ela vai estar englobando o anterior. Bom, aqui nós temos 4 malhas possíveis naquele circuito que nós tínhamos visto inicialmente. Tá bom? Bom, daqui nós podemos tirar algumas informações. Por exemplo, isso vai ser muito importante porque vem pela frente. 2 ou mais elementos estão em série se eles compartilharem exclusivamente um único nó e, consequentemente, transportarem a mesma corrente. Por outro lado, 2 ou mais elementos estão em paralelo se eles estiverem conectados aos mesmos 2 nós e, consequentemente, tiverem a mesma tensão entre eles. Então, uma conexão em paralelo, necessariamente, os elementos que estão em paralelo vão possuir a mesma diferença de potencial. Não esqueçam isso. Em uma associação em paralelo, obrigatoriamente eles irão possuir a mesma diferença de potencial. Tá? E em série, a mesma corrente. Então eu acho que agora nós podemos ir para o nosso último caso, que são as leis de Kirchhoff. Nós temos 2. A primeira é a lei de Kirchhoff para corrente, onde ela pode ser enunciada da seguinte maneira. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem daquele nó. Matematicamente, podemos considerar, temos n correntes, de 1 até a enésima corrente, como a soma de cada uma delas sendo igual a 0. Vamos pegar esse exemplo que nós temos aqui. Ó. Vamos considerar positivo as correntes que entram no nó e negativo as correntes que saem do nó. Quais correntes estão entrando no nó? I1 e 3 somente. E 4 também. E 4. Então, e as correntes que estão saindo? I2 e 5. Então, ó, I1 mais I2, por que é o sinal negativo? Porque ela está saindo. Mais I3, mais I4, mais I5, por que está negativo? Porque ela está saindo. A soma dessas correntes é igual a 0. Tá? Eu falei nas aulas anteriores de que o princípio de conservação da carga nos leva à primeira lei de Kirchhoff. Aqui a gente tem aqui quem foi o Kirchhoff, foi um físico alemão, né? Vou ler só essa parte. Enunciou 2 leis básicas em 1847, referentes à relação entre as correntes e tensões em uma rede elétrica. Tá? As leis de Kirchhoff, juntamente com a lei de Ohm, elas formam a base da teoria de circuito. Bom, vamos voltar na primeira lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff para as correntes. Nós verificamos que nós temos um nó. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Ó. Eu vou fazer bem aqui mesmo. Ó. Opa, esse aqui não. Eu quero esse daqui. Pegamos esse carinha aqui. Ó. Vamos diminuir. Quando a gente diminui bastante, nós temos o quê? Um ponto, um nó. O que acontece se nós começarmos a abrir esse nó? A gente vai abrindo o nó. Vamos abrindo. Aquele nozinho que estava pequenininho, ele passou a ser um caminho fechado. Então aqui entrava uma corrente, aqui saía outra. Agora essas correntes, elas entram dentro de um caminho fechado. Então nós podemos pegar a lei de Kirchhoff para as correntes e expandi-la para um limite de um caminho fechado. Então pensa, ó, se eu pegar esse caminho aqui fechado e for cada vez reduzindo ele, cada vez reduzindo mais esse caminho, ele está aqui, ó. Pega esse caminho fechado. Mais ou menos assim, tá? Se a gente for reduzindo, a gente tende a um ponto. Mas a lei de Kirchhoff, ela continua sendo válida. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa corrente saindo do caminho fechado, essa corrente entrando no caminho fechado, essa corrente entrando no caminho fechado, essa aqui saindo do caminho fechado, essa também saindo. Essas daqui, elas não participam, essa e essa, elas não participam do caminho fechado, assim como essas daqui. Por quê? Nesse nó, essa corrente aqui, ela vai estar relacionada com essa e com essa. Tá? Então essas correntes elas não participam, somente as que entram e as que saem do caminho fechado. Nós podemos utilizar esse conceito para associar fontes de corrente. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Nós temos 3 fontes de corrente.
Qual é a corrente vista pelo terminal AB para esses três casos? Bom, vamos adotar que I1 é a corrente que está entrando aqui, né, nesse nó, I3 também, I2 está saindo e o IT também está saindo. Então nós podemos escrever aqui as correntes que saem daquele nó, IT mais I2, é igual às correntes que entram no nó, I1 mais I3. Então nós temos três fontes aqui, nós podemos pegar essas três fontes e colocar uma fonte equivalente, que é uma fonte IT igual a I1 menos I2 mais I3. Bom, aqui está partindo do princípio, né, que I1 mais I3 é maior do que I2, né? Porque repara que manteve-se o sinal, o sentido da corrente, o de I1 e o de I3. Tá? Bom, com isso nós vimos a lei de Kirchhoff para as correntes. Nós vamos tratá-las mais ou menos dessa maneira, tá? Não vamos chamá-las de primeira lei e segunda lei. Vamos chamar de lei de Kirchhoff para as correntes, LKC, e LKT, lei de Kirchhoff para as tensões. O que a lei de Kirchhoff para as tensões fala? Ela fala o seguinte, que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou laço, ela é zero. Matematicamente, nós vamos ter que a somatória da diferença de potencial, né, em todos os ramos, onde do primeiro ramo até o mésimo ramo, né, então nós temos aqui 5 ramos, então nós vamos ter 5 componentes, é igual a zero. Aplicando nesse caso aqui, e sabendo que a corrente ela vai sempre do maior para o menor potencial, então quando a corrente elétrica entrar no terminal negativo da tensão, preste atenção, quando a corrente entrar no terminal negativo da tensão, ela é negativa. Se ela entrar pelo terminal positivo, ela é positiva. Ah, poderia adotar o sentido contrário? Poderia, tá? Mas a gente vai seguir a convenção do sinal passivo, tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Então nós vamos ter, ó, menos V1 mais V2 mais V3 menos V4 mais V5. Tudo isso igual a zero. Rearranjando os termos, nós vamos ter V2 mais V3 mais V5 é igual a V1 mais V4. A soma dessas quedas de potencial, né, de tensão, elas são igual a zero, tá? Como já foi dito aqui. Bom, antes nós tínhamos visto a associação de fontes de correntes, né? Nós podemos somar também fontes de tensão. Temos aqui 4 fontes de tensão. Então, se eu tenho 4 fontes de tensão, qual que é a tensão vista, a voltagem vista pelos terminais AB? Vamos adotar aqui, chamar de VAB. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para isso. Vamos dar um sentido para a corrente. Eu vou dar o sentido horário para a corrente, tá? Vamos colocar aqui uma corrente. Uma corrente aqui. Vamos colocar ela aqui. Vamos pôr um sentido horário para ela. Não sei se eu consigo fazer aqui. Assim. Sentido horário. Precisamos formatar isso aqui. A gente precisa de uma ponta em algum dos lados aqui. Aqui. Certo? Vamos ver? Tá lá. Sentido da corrente. Vamos pôr uma cor mais bonitinha. Vamos pôr uma cor. Aqui, vai. Pronto. Então esse é o sentido da corrente elétrica que nós temos aqui. Essa é a corrente I. Tá aqui, corrente I. Bom, então vamos lá. Mais V1, mais V2, menos V3, menos VAB. É o que nós temos aqui. Ah, mas por que você pôs VAB? Porque eu estou pegando a lei de Kirchhoff para tensão e aplicando nessa malha que está aqui. Então vai me envolver todas as tensões, inclusive a tensão que eu desejo encontrar. Então está aqui. Se eu isolar VAB, eu tenho V1 mais V2 menos V3. E essa daqui é a minha resultante. A tensão resultante que nós temos. Bom, vou chamar a atenção aqui com um probleminha. Se eu tiver duas fontes em paralelo, eu posso somar? Lembra da definição de uma associação em paralelo? A definição de uma associação em paralelo, essa daqui,
se estiverem conectados aos mesmos dois nós e, consequentemente, tiverem a mesma tensão entre eles. Então, se eu tiver duas fontes em paralelo, elas só podem estar em paralelo se forem fontes iguais. Se não for fontes iguais, não tem por que estar em paralelo. É assim mesmo como as fontes de corrente. Eu não posso ter duas fontes de correntes em série, a não ser que sejam de mesmo valor, tá? Senão a gente não pode ter. Vamos aplicar isso em alguns exemplos e vamos ter. Esse primeiro exemplo, eu vou chamar aqui de exemplo 1. Exemplo 1, ele consiste do quê? É uma fonte de tensão de 12 volts. Essa fonte de tensão, ela alimenta um resistor de 4 ohm. Temos uma fonte dependente da tensão de 2 V0. Isso aqui é um V0. Essa fonte está ligada numa outra fonte de tensão independente. Tá? Essa fonte de tensão independente. E aqui embaixo, um resistor de 6 ohm. E o problema me fala também que foi medida aqui uma tensão V0. Tá? Uma tensão V0 com essas polaridades. E ainda o problema me fala que nós temos uma corrente Izinho passando por aqui. Bom, o que ele pede, o problema? O problema pede para nós determinarmos V0 e I. Bom, ele não nos fala de que maneira a gente tem que calcular V0 e I. Ele pede simplesmente calcule V0 e I. Então nós vamos utilizar todas as ferramentas possíveis para isso. Quais ferramentas que nós temos até agora? Nós temos definição de corrente, temos definição de energia potencial elétrica, nós temos definição de as leis de Kirchhoff e lei de Ohm. Tá? Então eu vou utilizar uma dessas daí. Então a primeira que eu vou utilizar, tá? Para a minha solução, que eu vou tentar, vai ser a lei de Kirchhoff para tensão. Vamos usar a lei de Kirchhoff para tensão. Qual é a lei de Kirchhoff para tensão? Nós vamos adotar um sentido da corrente, ele já está aqui, eu só vou fazer ele aqui. Esse é o sentido da corrente adotada. Tá? Vou percorrer toda essa malha por todos os ramos, todos os componentes que nós temos. Vou começar a partir por essa fonte e chegar nela de novo. Então nós temos aqui, ó, a corrente ela entra pelo terminal negativo dessa fonte, então nós temos menos 12, aí ela vem para o resistor de 4 ohm, então a gente vai usar a relação, a lei de Ohm, para determinar a queda de potencial que nós temos aqui, então vai ficar mais 4 vezes I. Aqui ele entra pelo terminal positivo, então nós temos mais 2V0, aí ele entra pelo terminal negativo daqui, essa fonte aqui ela é de 4 volts, então nós temos menos 4 volts, e por fim ela chega no nosso outro resistor de 6 ohm, então mais 6 vezes I, tudo isso igual a zero, tá bom? Então essa aqui é o valor dessa lei, a lei de Kirchhoff para tensão aplicada aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 componentes, 1, 2, 3, 4, 5 fatores da nossa equação. Repara que eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Esse cara aqui, ó, ele está relacionado com V0. Então vamos olhar para a corrente. Num resistor, a corrente sempre vai fluir aqui do maior para o menor potencial. Então aqui sempre vai ser maior do que esse, aqui é maior do que esse. Vamos continuar então, como eu mostrei para vocês, se a corrente está entrando pelo terminal positivo de V0, então por isso que o V0 ele é negativo na expressão que a gente está escrevendo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, substituindo o V0 na equação acima, o que nós vamos encontrar?
Nós vamos ter menos 12 mais 4i mais 2 que multiplica menos 6i, substituímos o V0, menos 4 mais 6i. Lembrando que aqui em cima tinha um V0, eu risquei ele porque estava errado, era 4V. Esse 4V não faz parte do nosso problema. Bom, reagrupando aqui então, ó, somando, nós vamos ter menos 16 mais 2i igual a 0. Resolvendo a expressão para i, nós chegamos numa corrente de menos 8 ampere. Pegando essa corrente de menos 8 ampere e substituindo aqui em V0, nós encontramos o valor de 48 volts que o problema inicialmente nos pediu. Bom, é um exercício totalmente simples, né? A atenção que eu peço é em relação à polaridade desses elementos quando aparecem no nosso circuito. Vamos dar continuidade e ver um outro exemplo, ver o que acontece com o circuito, aplicando as leis de Kirchhoff para a tensão, certo? Vamos chamar isso aqui de exemplo 2. Tá? Temos aqui então o exemplo 2. O exemplo 2. Tá? Esse exemplo 2 tem que ter um tracinho aqui, né? Na verdade é um exemplo 02, para ficar igual ao anterior. Esse exemplo ele consiste do seguinte circuito. Temos uma fonte de tensão de 70 volts. Essa fonte está ligada em série com o resistor, nós já vamos colocar o valor. Uma fonte de tensão dependente e um outro resistor. Bom, essa fonte dependente, ela tem a polaridade mais do seu lado superior e menos do lado inferior, e ela tem um valor de 2Vx. Quem é Vx? Esse resistor de 10 ohm, ele tem aqui uma diferença de potencial sobre ele, denominada Vx. E aqui embaixo temos um resistor de 5 ohm com uma diferença de potencial V0 nessa polaridade. Bom, é um exemplo muito parecido com o exemplo anterior. Eu chamo bastante atenção para vocês dessa maneira. O livro Fundamentos de Circuitos, do Alexander Sadiko, ele traz um exemplo e um problema prático muito parecido com o exemplo. Então fica muito fácil ou intuitivo resolver esses exercícios práticos, porque ele usa a mesma metodologia, a mesma teoria aplicada no exemplo. Por onde a gente parte aqui? O que nós conhecemos das ferramentas que nós já estudamos? A primeira dela é a lei de Kirchhoff para tensão. Né? Vamos colocar aqui, ó, só para poder solução. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão. O que ela diz aqui então? Vamos percorrer. Um detalhe: o problema ele não nos fala qual que é o sentido da corrente. Lembra lá daquele processo de resolução de exercício que nós já vimos? Ele não fala. Então vamos adotar um sentido para a corrente. Tá aí o sentido para a corrente. Então, com base nessa corrente que nós partimos do princípio e escolhemos ela, nós vamos ter a corrente entrando por aqui, menos 70, mais 10i, mais 2Vx, mais 5i, tudo isso é igual a zero. Até aqui está tudo certo, só tem um problema. O que nós estamos calculando? O exercício ele pede para determinarmos V0 e Vx. Tá? Esses são os parâmetros que nós temos que calcular, V0 e Vx. Então vamos continuar aqui então. Essa aqui é a expressão que nós temos. Como que a gente precisa? Temos duas incógnitas e só uma equação. Tá? Temos Vx e temos I.
Precisamos achar uma segunda equação. Podemos achar a segunda equação daqui. Por quê? Porque quem é Vx? Vx é 10I. Ah, mas por que 10I? A queda de potencial nesse resistor é exatamente Vx. É positivo? É. Por quê? Porque a corrente está entrando pelo terminal positivo. Ao contrário daquele outro caso anterior, que a corrente entrava pelo terminal negativo. Bom, podemos resolver esse sistema aqui então. Vamos resolver por substituição, né? Pegando essa equação e substituindo ali em cima. Então nós vamos ter menos 70 mais 10i mais 2 que multiplica 10i mais 5i igual a zero. Ó, só temos uma variável, só a variável i. Então vamos continuar resolvendo então. Esse termo não soma com ninguém, então vai ficar só com 70. Agora aqui, ó, 10i mais 2 vezes 10 dá 20, 20i, são 30, com mais 5, 35. 35i igual a zero. Resolvendo essa expressão para i, nós vamos ter a corrente de 2 amperes. Tá? Essa aqui é a corrente encontrada. Bom, mas o problema não nos pede para determinar o i. Ele pede para calcular V0 e o Vx. Bom, o Vx a gente consegue calcular substituindo aqui. Vx é igual a 10 vezes 2, que é igual a 20 volts. Esse daí é o valor de Vx. Do lado de cá, podemos determinar V0. O V0 vai ser positivo ou negativo? Bom, não sei. Vamos olhar a corrente. A corrente está vindo, ela entra pelo terminal negativo de V0. Então, o V0 ele é igual a menos 5i. Então, isso é igual a menos 5 vezes 2. Isso é igual a menos 10 volts. Então, está aí o problema. Determinamos as duas equações que o problema nos fornece. Tá? Os dois parâmetros, as duas variáveis que foi pedida. Okay? Bom, mais um exercício tranquilo, sem grandes dificuldades. Acho que a gente pode tentar ir para um próximo problema e verificar o que nós temos aqui. Bom, podemos ter duas associações de resistores. Podemos ter resistores em série e resistores em paralelo. Esses dois casos. Vamos olhar para o primeiro caso, resistores em série. Resistores em série. Bom, vamos considerar um circuito simples, mas esse circuito pode ser estendido para vários casos, que é 2 resistores em série. Então, nós vamos pegar uma associação de 2 resistores, que nós vamos chamar aqui de R1 e aqui de R2. Tá? Essa associação está ligada numa fonte de tensão, que eu vou chamar de V. Tá? Vamos ligá-los aqui. Chamado de V. Temos aqui 2 terminais, né? 2 terminais, terminal que eu vou chamar de A e o terminal que eu vou chamar de B. Por que eu estou fazendo esses 2 terminais? Bom, o meu intuito desses 2 terminais é saber qual a resistência que a fonte de tensão enxerga a partir desses 2 terminais. Ou seja, eu tenho 2 resistores aqui, mas se eu vier com um ohmímetro e ligar nesses 2 pontos que está aqui, ou aqui e aqui, qual a resistência que esse circuito vai me fornecer? Ele vai me fornecer um valor único. Ele não vai me fornecer a resistência R1 igual a 3 e R2 igual a 7. Não. Ele vai me dar um valor único. Talvez 11, talvez 10 ohms. Então, qual que é a resistência equivalente que meu ohmímetro vai ter? É uma resistência que ela vai me fornecer a mesma corrente, a mesma potência do que esse circuito aqui. Então, significa, olha a palavra significa de novo aí, que nós vamos estar enxergando esse circuito somente quando a gente ligar um equipamento aqui. Somente esse circuito.
esse aqui, onde esse cara aqui é o R EQ, é o R equivalente. E quanto ele vale? Bom, vamos usar as ferramentas que nós vimos anteriormente. Quais ferramentas nós vimos anteriormente? Nós vimos a lei de Ohm, nós vimos as leis de Kirchhoff, além de outras, por aí vai. Tá? Bom, primeira coisa, esse circuito aqui, ele fornece uma corrente I, a mesma corrente fornecida por esse daqui. Tá? Por quê? Porque eu não troquei nada. O R equivalente vai ser uma combinação de R1 e R2. Vamos ver qual é essa combinação. Bom, a primeira coisa que nós vamos enxergar aqui é que quando essa corrente passa por esse resistor, ela vai enxergar uma queda de potencial. A mesma coisa por esse outro resistor. Quem é V1 e quem é V2? V1 vai ser quem? R1 vezes I. E V2 vai ser quem? R2 vezes I. Tá? Então tá bom. Temos essa informação por enquanto. Aqui nesse circuito que está aqui, é a mesma coisa. Qual que é a queda de potencial que está aqui? O próprio V. O V ele vai ser I vezes o R equivalente. Tá? Essa é a queda de potencial enxergada no circuito equivalente. Esse circuito equivalente, ele fornece os mesmos parâmetros que esse. Mesma corrente, mesma potência, mesma energia, e por aí vai. Bom, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão nesse circuito aqui. Aplicando lei de Kirchhoff para tensão. Como fica se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para tensão? Bom, vamos lá. Menos V, ó, seguindo a corrente. Menos V, ok? Mais V1, mais V2. Isso aqui é igual a zero. Nada de novo, né? Mas vamos substituir. No lugar de V1, vamos colocar essa expressão. No lugar de V2, vamos colocar essa expressão. Então, nós vamos ter menos V mais R1I mais R2I igual a zero. Bom, vamos agrupar. O I é comum para esses dois. Então, nós temos menos V mais I, R1 mais R2 igual a zero. Bom, vamos passar o V do lado. Vamos olhar de novo. Ó. O V é a diferença de potencial. I é a corrente. R1 mais R2 é resistência. São resistências. Então, isso aqui tem unidade de resistência. Então, no fim das contas, eu tenho corrente vezes a resistência. Isso aqui tem cara do quê? Tem a cara de lei de Ohm. Então, se nós fizermos V igual a I R1 mais R2, né? Passei esse cara para o lado da igualdade, ficou tudo negativo, multiplicamos por menos 1. Nós temos essa expressãozinha aqui. Essa expressãozinha aqui. Vamos comparar essa expressão com essa. Quando a gente compara uma expressão com a outra, o que nós enxergamos? Quando nós comparamos uma com a outra, é fácil verificar que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Então tá aí. Resistência equivalente é R1 mais R2. Para um caso onde nós temos N resistores em série, então nós temos um resistor, dois resistores, N resistores, R1, R2, Rn. A resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais Rn. Bom, então fica aí mostrado para vocês como é
a associação de dois resistores e nós extrapolamos a ideia para N resistores em série. Isso é muito importante. Isso é uma baita de uma ferramenta para a gente resolver circuitos. No entanto, ela não é o suficiente. Ou melhor, ela é o suficiente também. Ela não é a informação mais importante que nós tiramos desse circuito que está aqui. Tem algo a mais que nós podemos tirar desse circuito. É o que? V1 e V2 escrito em função dos parâmetros iniciais. Quais são esses parâmetros iniciais? As resistências e a diferença de potencial. Vamos verificar o que nós temos aqui. Vamos olhar primeiro para o circuito. Vamos voltar naquele circuito lá. Temos aqui V, R1, R2. Então nós temos aqui, ó, R1, aqui R2. E temos uma corrente I. Que não necessariamente precisamos saber qual é essa corrente I. Por quê? Porque nós vamos escrever qual é a queda de potencial V1 e V2 em função dos parâmetros fornecidos pelo problema. Nós verificamos ali anteriormente, tá? Nessa folha que está aqui, nós verificamos aqui que V1 é dado por essa expressão, V2 é dado por essa e o V equivalente é dado por essa daqui, que por sua vez é igual a essa daqui. Tá? Então vamos reproduzir essas informações. V1 igual a R1I, V2 igual a R2I e V igual a R equivalente I. Ou, né, R1 mais R2I. Tá bom? Temos esse conjunto de expressão aqui. Então vamos escrever V1. V1 é igual a R1 vezes I. Mas quem é I? Quem é I? O I, nós podemos determinar o I a partir dessa expressão aqui. Então, ó, I vai ser igual a V R1 mais R2. Esse daqui é o nosso I. Vamos voltar com essa informação aqui. V1 é igual a R1 mais R2 vezes V. Olha que interessante. A queda de potencial V1, que é nesse resistor, ela depende de uma razão das resistências vezes uma diferença de potencial V. Tá? Vamos escrever isso aqui de outra maneira? V1 é igual a R1 que multiplica V R1 mais R2. Tá? Vocês já vão entender o porquê que eu estou escrevendo dessa maneira. Tá bom? Agora, vamos escrever V2. Vamos escrever V2. V2 é igual a R2 vezes I. De novo, quem é I? I é essa expressão que está aqui, é a mesma. Então, nós temos R2 vezes, dividido, né? R1 mais R2 vezes V. Ou, né? Para ficar igual aqui essa comparação, nós temos que V2 é igual a R2 V sobre R1 mais R2. Olha que legal essa expressãozinha aqui, ó. Eu tenho uma expressão para V1 e uma expressão para V2. Ó, esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui. Não é a mesma coisa? É o mesmo termo. Então, vamos imaginar que esse termo aqui valha 10.
essa razão que vale 10. Quem vai definir se V1 é maior que V2 é R1 ou R2, tá? Por quê? Esse termo multiplicando é o mesmo para esse. Então, nós podemos concluir aqui o seguinte: se R1 for maior do que R2, isso vai nos implicar que V1 é maior do que V2. Tá? Outra informação. O que nós fizemos aqui? Dado uma tensão V, dois resistores em série, eu consigo dividir essa tensão V em V1 e V2. De novo, dada essa tensão V, eu consigo dividir a tensão em duas, V1 e V2, no caso de dois resistores. Ok? Essa é uma informação que nós temos muito importante. Se os dois resistores forem iguais, V1 vai ser igual a V2. Se R1 for muito maior que R2, V1 é muito maior que V2. Então agora a gente pode falar o que nós fizemos aqui. No fim das contas, demos uma tensão V, dividimos ela em V1 e V2. Nós construímos um divisor de tensão. Então, uma associação de resistores em série implica que a gente pode construir um divisor de tensão. Ah, mas para que a gente precisa de um divisor de tensão? Vamos pensar que vocês estão aí num laboratório, vocês têm um circuito, esse circuito aqui, algumas fontes, vamos pensar assim, uma fonte de 24 volts. Só que você precisa alimentar um circuito secundário, não com 24 volts, mas no máximo com 12 volts. Bom, você pode escolher de forma, a princípio, aleatória R1 e R2. Se eles forem iguais, você consegue fornecer os 12 volts que o circuito secundário está pedindo. Por outro lado, a gente tem que prestar muita atenção que pode acontecer, e desse novo circuito, que vai ser alimentado por 12 volts, ele necessita de um determinado valor de corrente. Ele fala assim, a corrente não pode ser superior a 1 mA. Então, esse R1 e R2, ele vai ter que ser escolhido de tal maneira que a corrente não seja superior a 1 mA. A corrente ela tem que ser menor ou igual a 1 mA. Tá? Dado aqui a tensão de 24 volts, vocês vão encontrar uma relação entre R1 e R2 que satisfaça essa relação. Tá bom? Então preste bastante atenção nesse intuito. Bom, vamos partir para o segundo caso. O segundo caso, nós vamos ter um circuito, ao invés de série, e sim um circuito em paralelo. Vamos ver o que acontece com esse circuito em paralelo. Tá? Dois resistores que estão ligados em paralelos. Tá? Temos aqui um resistor que eu vou chamar de R1, um resistor que eu vou chamar de R2. Bom, temos uma corrente total e essa corrente, quando chegar aqui nesse nó, o que ela vai fazer? Ela vai se dividir e 1 vai para esse e 2 vai para esse que está aqui. Bom, essa é a primeira informação. A outra informação que nós temos, se a associação é em paralelo, isso implica que a diferença de potencial entre esse ponto e esse é a mesma que V. Tá? Então vamos chamar isso aqui de V1, vamos chamar esse daqui de V2. Se a associação é em paralelo, V é igual a V1, que é igual a V2. Mas quem é V1? A gente vai usar a lei de Ohm para falar quem é V1. Então nós temos que V é igual a R1 e 1, que por sua vez é igual a R2 e 2. Tá? É esse que está aqui. Bom, vamos guardar essa informação por enquanto, que ela vai ser útil para a gente. Na associação em série, nós utilizamos a lei de Kirchhoff para tensão. Lá em paralelo,
fica intuitivo que nós iremos utilizar a lei de Kirchhoff para as correntes. Tá? Então vamos olhar aqui para esse nó que está aqui. Quando nós olharmos para esse nó, nós vamos ter que I, a corrente que está entrando, é igual à soma das correntes que estão saindo. Essa é a informação que nós temos aqui. Tá? Beleza. Não tem nada de errado. Mas vamos escrever I1 usando essa relação que está aqui. Bom, eu vou usar essa igualdade para escrever I1. Quem é I1? V dividido por R1. Tá? É uma igualdade. Tipo assim, eu posso usar ela a hora que bem entender. Poderia usar aqui também. Mas essa não vai me levar a nenhuma informação. Ah, mas por que você está escolhendo essas duas primeiras? Porque eu estou partindo do princípio que R1, R2 e V são parâmetros fornecidos para mim. Tá? E se esses dois parâmetros são fornecidos, eu consigo determinar o I. Tá bom? Assim como o I1 e I2 também. Tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá. I é igual, no lugar de I1, V sobre R1 mais I2. I2 eu vou escolher essa relação aqui. V igual R2 e 2. Então, I2 vai ser igual a V dividido por I2. Por R2, desculpa. Isso aqui vai ser V 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Olha que interessante. Ó. Vocês lembram da lei de Ohm? A lei de Ohm é um V igual a um R vezes I. Não é isso? Vamos escrever essa expressão dessa maneira aqui. Tá? Então, nós vamos ter V... vamos primeiro agrupar isso aqui. Ó. Vamos chamar isso daqui 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que eu estou fazendo aqui? Somando o inverso de duas resistências. Então, essa soma aqui, ela vai me dar o inverso de uma resistência equivalente. Ela vai dar o inverso de uma resistência, a qual eu substituir ela aqui, no lugar desses dois resistores, ela vai me fornecer a mesma corrente, mesma potência, mesma energia, todos os parâmetros iguais. Tá? Então, olha, eu vou ter que I é igual a V sobre R equivalente. Então, daqui eu posso tirar que V é igual a R equivalente vezes I. Olha que legal. Mas quem é R equivalente? O R equivalente eu calculo daqui. Para dois resistores em série, 1 sobre R equivalente é igual, vou calcular o MC, R1 vezes R2. Aqui eu vou ter R1 mais R2. Portanto, o R equivalente vai ser R1 vezes R2, R1 mais R2. Esse é o R equivalente. Bom, então, em uma associação em série, nós vimos que é a soma dos resistores. Em uma associação em paralelo, na verdade, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à soma do recíproco, do inverso da resistência de cada um dos resistores. Então a gente pode falar o seguinte, tá? E para N resistores paralelos, para N resistores em paralelo, nós vamos ter que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre o enésimo resistores. Tá? Essa é a informação que nós teremos. Tá? Então a gente teria uma situação mais ou menos assim. Vamos colocar no terminal A, no terminal B, temos aqui o R1, temos aqui o R2, temos aqui o Rn. Ok? Para esse caso aqui. Ah, legal. Vamos de novo comparar com o caso anterior. O caso anterior, quando nós tínhamos em série, nós verificamos que cada um dos resistores tem uma queda de potencial. Eu sabendo escolher os valores da resistência, eu consigo ajustar
o meu valor, um valor de saída para minhas diferenças de potencial. E aqui, o valor de saída seja modulado no valor de entrada? Será que a gente consegue fazer isso daí? Vamos ver, vamos verificar, para ver o que a gente encontra. Bom, então vamos lá. Vamos fazer aquele suspensezinho de novo. Vamos deixar esse espaço para gravar aqui o valor. Nós temos aquela fontezinha de tensão aqui, que alimenta esse cara aqui e esse outro aqui. R1 e aqui R2. E nós estamos interessados em encontrar o valor I1, o valor I2, com base nesse valor de entrada I. É com base nesse aqui que a gente quer calcular. Como nós podemos fazer isso daqui? Vamos pegar o I1. Vamos calcular I1. Quem é I1? I1, nós vimos no nosso caso anterior que I1 é V sobre RI. É V sobre R1. Né? Cadê o I1 aqui? O I1 está aqui. É esse aqui. E o I2 é aquele que está ali. Tá? Então vamos lá. I1 é V sobre R1. Vamos escrever V, que o exercício forneceu para a gente. Nós vimos que V é o R equivalente vezes I. Mas quem é o R equivalente? Olha, o R equivalente é esse daqui. Esse aqui é o R equivalente. Tá? Esse é o R equivalente. Então, I1 vai ser igual. No lugar do R equivalente, vamos colocar aquela brincadeira que a gente encontrou. R1, R2, R1 mais R2 vezes V dividido por R1. Olha, podemos cancelar esse com esse. Nós temos que I1 é igual a R2, R1 mais R2 vezes V. Tá? Temos aqui já um valor separado para a gente. Vamos ver o que acontece agora com o I2. I2, da mesma maneira, vai ser V por R2. O V é dado por essa expressão. Então, nós vamos ter R1, R2, R1 mais R2, que multiplica V sobre R2. Esse R2 cancela com esse daqui. Então, portanto, I2 vai ser igual a R1 dividido por R1 mais R2. Tudo isso vezes o próprio... olha, então um errinho aqui, ó. O V, aqui é I. Aqui também é I. Então, aqui fica I. Tá bom? Então, esses aqui são os dois valores, R1 e R2. Olha que legal, ó. I1, de novo, ó, esse termo aqui e esse termo aqui, ele é comum, sabe? Ele é comum. Vocês lembram que um resistor faz? Um resistor, ele está num circuito para limitar a passagem de corrente. Tá? Então, quanto maior for a resistência, menor é a corrente que passa por ele. Então, quanto maior for esse cara aqui, quanto maior ele for, maior é a corrente que passa por I2. Olha, quanto maior esse resistor, se ele é muito grande, vai passar pouca corrente por ele. A maior parte vai passar por I2. Por outro lado também, quanto maior for R2, maior a corrente passa por R1. É uma relação inversa. Tá? O que passa nesse resistor depende do que acontece com esse e vice-versa. Vamos tentar mudar esse parâmetro. Vamos dar continuidade então para tentar escrever a equação para I1. Né? Lembra que I1 nós encontramos é R2, R1 mais R2 vezes I. Né? E a equação para I2 é igual a R1 mais R2. É essa a expressão.
Eu fiz dessa forma porque a gente vai desenvolvendo as duas expressões ao mesmo tempo, de forma simultânea. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser, vamos pegar usar aquela regrinha de fração, se o R2 está aqui em cima multiplicando, a gente pode trazer ele para baixo dividindo. Então nós vamos ficar com I1 igual a R1 mais R2, tudo isso dividido por R2, e aqui vai ficar o I somente. E o I2, da mesma forma, R1 mais R2 dividido por R1, e aqui em cima o I. Tá? Bom, vamos resolver aqui, fazer essa divisão, né? Nós vamos ter que R1 dividido por R2 mais 1. Aqui. Vou trazer o I para cá de novo. Tá? E do lado de cá, I2 igual a 1 mais R2 dividido por R1. Aqui o 1 e aqui o I. Tá? Bom, desse jeito vocês podem olhar aqui e falar, não, mas ficou pior do que estava. Não, mas dá para melhorar. Então vamos colocar esse R1 aqui em evidência. Então vamos ficar com I1 é igual a R1 que multiplica 1 sobre R1. Ah, mas por que 1 sobre R1? Porque quando eu multiplicar isso por esse termo, vai ficar R1 sobre R1, que é 1. É esse termo que está aqui. Mais 1 sobre R2. Porque quando eu multiplicar esse por esse, vai surgir esse termo que está aqui. Tá? Então a única coisa que eu fiz foi trocar a ordem desses dois aqui. Aqui é 1 e aqui é I. Tá? E do lado de cá, nós vamos ter que I2 é igual... Vamos colocar R2 em evidência aqui. R2. Então nós vamos ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 vezes I. Ok? Bom, de novo, se a gente multiplicar, vamos ter R2 sobre R1, que é esse termo, e aqui a gente vai ter 1. Eu só troquei a ordem. Ah, mas isso não ajudou muito, mas ainda pode ajudar. Se aqui eu tenho 1 sobre R1, eu posso colocar todo ele aqui em cima no numerador, né? Então eu vou ficar com, vou fazer por aqui, ó. E 1 vai ser igual a 1 sobre R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 vezes I. E aqui nós temos que o I2 vai ficar da mesma maneira, só que 1 sobre R2. 1 sobre R2, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, tudo isso vezes I. Olha, temos essas duas expressões aqui. O que é 1 sobre R? 1 sobre R. Isso daqui é a condutância. Lembra que nós falamos lá em condutividade, resistividade? 1 sobre R é a condutância. Então, 1 sobre R1 é a condutância do resistor 1. 1 sobre R2 é a condutância do resistor 2. Então, nós podemos finalizar aqui que I1 vai ser a condutância 1 dividido pela condutância 1 mais a condutância 2 vezes I. E o I2 vai ser igual a condutância 2 dividido pela condutância 1 mais a condutância 2 também vezes I. Bom, então dessa maneira, olha, nós conseguimos escrever as correntes I1 e I2 com base em parâmetros do próprio resistor. Quanto mais condutivo for o resistor 1, maior vai ser a sua corrente. Quanto mais condutivo for o resistor 2, maior vai ser a corrente que passa por ele também. Olha que legal. Tá? Então a gente conseguiu construir um divisor de corrente com dois resistores. Tá? Lembrando que essas contas aqui, se tiver 3 resistores, não vai ser somente somar mais um termo aqui. A gente precisaria fazer as contas e verificar como é que fica. Temos 2 resistores, certo? E se um desses resistores for muito pequeno ou se eles forem muito grandes? Tá? O que acontece? Vamos olhar aqui. Casos limites. Tá? Casos
limites. Casos limites. O primeiro caso que eu vou olhar vai ser R2 igual a zero. Então nós vamos ter o seguinte, vamos pegar aqui um terminal, o resistor, então nós temos aqui R1 e aqui R2 igual a zero. Ah, mas por que você não desenhou o símbolo de resistor aqui? Fazer R2 igual a zero significa que nós temos um curto-circuito, tá? Qual vai ser o valor de I1 e qual vai ser o valor de I2? Vamos pegar a expressão para o divisor de corrente. Nós temos que I1 é igual a R2 dividido por R1 mais R2 vezes I, certo? Se R2 é igual a zero, significa que essa corrente tem que ser zero. Por quê? Porque isso aqui é zero, tá bom? Vamos olhar para I2. I2 é igual a R1 mais R2 vezes I, tá? R2 é igual a zero. R1 dividido por R1 vai dar 1. 1 vezes I dá o próprio I. Se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff para as correntes, se essa corrente é zero, essa corrente aqui ela vale I, então ela tem que ser I1 mais 2 tem que dar o próprio I. Esse é o primeiro caso limite. Tá? R2 igual a zero. Vamos ver o segundo caso limite. O segundo caso limite, nós vamos pegar o R2 e fazer ele muito grande. Fazer ele igual a infinito, ou tendendo a infinito. Nós vamos ter aqui R2 tendendo ao infinito. E aqui é o R1. O que acontece com I1, o que acontece com I2, tá? Vamos olhar aqui para I2, para I1 e para I2. I1 é igual a R2 dividido por R1 mais R2 vezes I. Bom, se R2 tende ao infinito, eu vou ter infinito sobre infinito. Essa conta não dá para ser feita. A gente vai ter que calcular um limite aqui, porque dá indeterminado, infinito sobre infinito. Vamos pegar o seguinte, eu vou passar esse R2 para baixo dividindo. Quando a gente faz isso, a gente vai escrever o seguinte, 1 R1 sobre R2 mais 1. É igual nós fizemos no caso anterior. Agora aqui eu posso fazer R2 tender a infinito. Quando a gente faz R2 tender a infinito, esse termo vai a zero. Tá? Tudo isso aqui vai a zero. Se tudo isso vai a zero, eu vou ter 1 sobre 1. O resultado final dá o próprio I. Tá? Vamos olhar para o I2. O I2 vai ser igual a R1 mais R2 vezes I. R2 tende a infinito. R2 tende a infinito. Se, pensa comigo, um número dividido por 1 mais infinito, para onde vai toda essa expressão? Ela vai para zero. E 2 ela vai a zero. A corrente 1 tende a I. Obedece novamente a lei de Kirchhoff. Então, o que nós temos aqui? Ó, esse caso, R2 igual a infinito. Aqui nós temos um curto-circuito. Então, se você tiver um curto-circuito no seu circuito, a corrente sempre irá passar pelo curto-circuito. Tá? Se você tiver um circuito aberto, a corrente não passa pelo circuito aberto. Ela vai passar sempre pelo outro resistor. Então, a gente pode colocar aqui, a corrente não passa por um circuito aberto. Curto-circuito, circuito aberto, tá, pessoal? Não vamos confundir com corrente contínua e corrente alternada, tá? Curto-circuito, circuito aberto, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui. E era isso que a gente tinha para passar na mensagem de hoje, tá bom?